Posso fazer um retorno histórico para tentar explicar melhor? A patologia ela é uma especialidade relativamente nova. Quando a gente fala relativamente nova, ela surgiu no século XIX. Né? Então, existia uma pessoa, um patologista chamado Rudolf Virchow, e ele era um apaixonado por microscopia, analisava no microscópio os tecidos e tudo mais. E ele foi o primeiro patologista a fazer alguns estudos observacionais em relação ao câncer, como ele se desenvolvia. Eram teorias filosóficas, né? Nada se comprovava. Ele olhava e imaginava o que poderia estar levando aquele indivíduo a ter um câncer. E aí, durante muito tempo, o patologista ele ficou limitado ao diagnóstico. Né? Então, o médico operava um paciente e o patologista analisava aquele tecido, aquele órgão que era retirado do paciente, para definir que tipo de câncer ele tem, se ele era um câncer agressivo ou não. Então, se o câncer foi totalmente removido, né? Se as margens de segurança estavam livres, para ter certeza de que não haveria nenhum tipo de resquício ou resíduo tumoral no paciente. Então, durante muitos anos, essa era a função do médico patologista. De um tempo para cá, agora em tempos recentes, né? Digo assim, década de 80 tal, começou a mudar um pouco esse cenário, porque o médico patologista começou a aperfeiçoar os seus estudos. E aí eles começaram a desenvolver técnicas de tratamentos que precisariam de avaliação de biomarcadores. E aí o patologista começou a utilizar uma nova metodologia chamada imunistoquímica. Uma das primeiras atuações nesse sentido do médico patologista foi com câncer de mama, né? Quando eles descobriram que as pacientes que eram bloqueadas para o receptor de estrogênio, elas tinham um ganho de sobrevida em relação àquelas que não eram. Então, eles começaram a entrar também na parte de tratamento. Né? Daí não ficou só na parte de análise. De análise e diagnóstico. E a coisa foi adiante. Evoluindo. Eu digo que talvez o grande marco da oncologia aconteceu mais ou menos 2002, 2003, quando a gente conseguiu sequenciar todo o genoma do ser humano. Então, a gente sequenciou todo o DNA. Na época, para você sequenciar um DNA de uma pessoa, o custo era 100 milhões de dólares. Sério? 100 milhões de dólares. Inviável você transformar isso numa escala de produção industrial, né? Que é o que se desejava. Só que hoje, esse valor caiu absurdamente. 22 anos depois. Caiu absurdamente. Hoje, é possível você fazer esse exame e pagar por ele. Né? Então, doutor? Depende do tipo de sequenciamento que você vai fazer. Mas eu vou te dar um exemplo. Em 2007, que é mais recente agora, o custo para sequenciar 1 giga de bases, ele ficava em torno de 3 mil dólares. Agora, 2 dólares. Então, isso mostra a queda vertiginosa 3 mil para 2? Isso, 1 gigabase, né? Sim. Então, assim, lógico, se você vai sequenciar mais... Mas, enfim, ficou muito barato comparado com o que era antes, né? Então, hoje, você vai fazer um exame de sequenciamento aí, você gasta 4 mil, o exame mais completo, mas tem exame que você gasta 700, 4 mil 800 dólares? reais. 4 mil reais. Mas tem exames de 700, 800 reais, depende muito do teu foco. Esse exame, ele serviria para quê? Então, é isso que eu digo, que eu acho que em 2003, quando a gente sequenciou todo o genoma... o TCGA, que é um órgão lá dos Estados Unidos, ele resolveu fazer a identidade genética de todos os tumores. O que ele fez? Ele pegou vários tipos de tumores de vários pacientes, ele sequenciou e ele identificou quais são as mutações. Mutações são aquelas alterações que acontecem no DNA e que levam à formação de um câncer, que cada tumor tem. E aí eles começaram a ter a identidade genômica do câncer. Esse foi o primeiro passo. Tá, o que eu faço agora com essa informação? Eu tenho toda essa informação, o genoma do câncer, a identidade genética, mas o que eu vou fazer com isso? Né? Eu vou pensar numa estratégia de tratamento para o paciente. Sim. Porque se essa mutação que levou ao surgimento de um câncer, se eu consigo desenvolver uma droga que atua nessa mutação, eu posso parar a atividade funcional da célula cancerígena e com isso trato ela. Sim. E é isso que acabou acontecendo com alguns tumores. A gente chama isso de terapia-alvo.